Alô pessoal, jogo rápido aqui. Até onde vai esse discurso empolgado do novo vice-futebol do Grêmio, Denis Abraão? Como é que seria, por exemplo, a entrevista coletiva do Denis depois do jogo contra o Juventude, caso o Grêmio não tivesse conquistado uma vitória? Eu tenho feito uma observação muito séria, muito detida das reações dos torcedores do Grêmio ao jeito de ser do Denis Abraão. E não apenas na sua manifestação pós-jogo, mas já na sua primeira entrevista coletiva, quando ele foi apresentado como novo vice-presidente de futebol do Grêmio. E tenho notado, assim, uma coisa em comum, um comportamento dos torcedores. Eu sempre leio os comentários que são postados aqui no meu canal e postados também em outros canais. Uma absoluta aprovação dos torcedores ao estilo agressivo, ao estilo forte do Denis Abraão. As pessoas, em resumo, dizendo o seguinte: era isso que estava faltando dentro do vestiário do Grêmio. Alguém que chegasse e desse um choque nos jogadores, independentemente do resultado, mas era preciso uma palavra forte. O Denis Abraão teve essa palavra forte, os torcedores aprovaram desde o começo e aprovaram com muito mais ênfase ainda depois do Grêmio ter ganhado na partida do Juventude, domingo passado, na Arena. Talvez o discurso fosse um pouco diferente, ele teria a mesma energia se o Grêmio tivesse perdido o jogo. Aí seria no seguinte sentido: o Denis Abraão já anunciando mudanças, já praticamente antecipando que jogador tal poderia sair, não dando nomes, mas dando a entender. Porque as pessoas seguramente estariam exigindo isso e o Denis Abraão estaria caminhando na mesma corrente dos torcedores. De qualquer modo, seria um discurso muito forte do Denis Abraão. Com a vitória, claro, ficou muito mais fácil para que o seu discurso empolgado, discurso de exaltação, fosse muito bem aceito pelos torcedores do Grêmio. Agora, uma coisa é certa, gente. Eu conheço o Denis Abraão há muito tempo. Eu conheço o Denis Abraão trabalhando no Grêmio, acho que desde 1993, quando o presidente Fábio Koff voltou ao clube e o Denis Abraão estava com ele, juntamente com o Cacau, e é o mesmo cara. Imagine, Denis Abraão, 20, quase 30 anos atrás. Se hoje ele é assim, imagine como é que ele era naquele tempo. Sempre foi esse cara de extrema energia. E é por isso que o que ele está fazendo agora é uma coisa que quem o conhece já sabia que de fato iria acontecer. E outra, foi um homem que teve uma imensa coragem de aceitar o convite do presidente Romildo Bolzan Júnior. Não é fácil você assumir como vice-presidente de futebol de um clube ameaçado e seriamente ameaçado de rebaixamento. A biografia pode ficar completamente manchada, o cara pode encerrar a sua história dentro do clube, caso esse mesmo clube seja rebaixado. Então, essa coragem o Denis Abraão teve. E mais, não apenas agora ele está fazendo elogios aí ao presidente Romildo Bolzan Júnior, como fez depois do jogo do domingo, dizendo que o presidente é uma lenda, que em 72 meses comandando o Grêmio teve a maioria desses meses de acertos e apenas 3 meses agora, os últimos 3 meses, de coisas equivocadas. Tombinhos, segundo disse o Denis Abraão, dizendo que o presidente sempre foi essa mesma pessoa. E eu lembro do Denis Abraão, e você lembra também, em vários jogos, naqueles momentos mais complicados do Grêmio, ali, ao lado do presidente Romildo Bolzan Júnior, nos camarotes, dando força. Lembro de uma vez em que os conselheiros do Grêmio praticamente colocaram o presidente na parede para que ele desse explicações sobre a má fase da equipe, e o Denis Abraão, que representaria os conselheiros independentes, disse: olha, eu até vou, mas não me peçam que fique contra o presidente. Ou seja, sempre foi e segue sendo cada vez mais um homem muito fiel ao presidente Romildo Bolzan Júnior. E é aí que eu quero chegar. Na minha opinião, dependendo da maneira como o Grêmio terminar esse campeonato brasileiro, se o Grêmio conseguir se manter na Série A, se o Grêmio não for rebaixado, eu não tenho a mínima dúvida em dizer que Denis Abraão será o mais forte candidato a ser presidente do Grêmio a partir do final de 2022, quando se encerrar o mandato do atual presidente Romildo Bolzan Júnior. Surge um fato novo. Ninguém falava nessa possibilidade, mas já passam a falar com muita força, e isso também observo nos comentários. Para mim, está surgindo um candidato muito forte a ser presidente do Grêmio. Nem sei se ele vai aceitar, mas olha,
acho que será empurrado pelos torcedores do Grêmio, meu amigo Denis Abraão, para ser o futuro presidente. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal, sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima!